Bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no nosso noticiário sobre o Santos Futebol Clube para saber todas as informações da preparação do time que depois da vitória contra o Flamengo pega agora o Mirassol amanhã lá em Mirassol. Ontem aconteceu a reapresentação dos jogadores e agora pela manhã o time treinando para que o técnico Kleber Xavier possa trabalhar a equipe visando esse compromisso importante, porque depois da vitória contra a equipe do Flamengo, todas as expectativas é de que o Santos, daqui para frente, virou a chave e começa a buscar resultados importantes fora de casa, o que seria muito bom, porque o Mirassol é um time que está em 11º lugar com 18 pontos e o Santos está em 13º lugar com 14 pontos. Mesmo o Santos vencendo o Mirassol, ainda não ultrapassa a equipe de Mirassol. Bom, o técnico vai ter aí alguns reforços para esse compromisso, né? Além da entrada do último jogo com o Flamengo do Arão, o Arão ainda deve permanecer no banco, em virtude até do seu estado físico. Ele mesmo disse que precisava se preparar, no mínimo, em 2 partidas. Ele iria ficar de fora do jogo contra o Flamengo e também nesse compromisso contra o Mirassol. Mas contra o Flamengo ele já entrou no final da partida, já começou a trabalhar, e contra o Mirassol ele deve permanecer no banco, porque o time deve ter apenas a entrada de Roleiser e a saída do David Washington para esse compromisso. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Thomas Rincon, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Guilherme e Neymar. Esse é o Santos que deve enfrentar e iniciar a partida contra o time do Mirassol. Além deles, temos a volta do João Schmidt e também do JP Sherman, que ficarão à disposição do técnico para esse compromisso. A delegação viaja depois do almoço de hoje, na sexta-feira, hoje 18 de julho, e o embarque vai direto para Mirassol, onde amanhã aí o Santos se enfrentando às 18h30 a equipe do Mirassol. Mais um compromisso importante que o Santos vai ter pela frente, e a expectativa é grande com relação a esse jogo, né? Porque muito se falou a respeito da maneira como o Santos jogou contra o Flamengo, só que é uma partida diferente, né? Porque contra o Flamengo o Santos não se expôs tanto, jogou mais precavido e saindo nos contra-ataques, ou pelo menos nas bolas retomadas ali atrás, o Santos saía para cima do Flamengo, mas sempre com uma marcação bem forte aí do Roleiser, do Barreal e também do Guilherme, com o meio-campo aí do Thomas Rincon e também do próprio Zé Rafael, que fizeram um papel importante na marcação. Contra o Mirassol, provavelmente o Santos vai ser mais reativo, né? Vai ter um time mais ofensivo, porque a volta do Roleiser já mostra isso, que ele é um jogador que tem uma penetração boa ali no meio da zaga adversária, é um jogador que bate muito bem de fora da área, tem um chute muito forte, e a entrada dele vai dar mais mobilidade também para o Neymar. O Neymar vai ficar mais solto lá na frente, vai ser o 9 falso, né, o centroavante falso ali, e aí o Santos vai ter ele como um jogador importante para fazer a parede e poder trabalhar essa bola com aqueles que vêm de trás, como é o caso do Roleiser, o Zé Rafael e o Guilherme pelo lado, e o outro lado o Barreal. Por isso, é uma equipe diferente, uma equipe que vai ter uma outra postura, mas em contrapartida também vai pegar um Mirassol que está surpreendendo nesse Campeonato Brasileiro. Mirassol é a primeira vez que participa da Série A do Brasileirão, e até esse exato momento vem fazendo uma boa campanha, né? E empolgando o seu torcedor. Tanto é verdade que no último compromisso jogou contra o Palmeiras, lá dentro do Allianz, e acabou empatando em 1-1, né? Conseguiu aí um grande resultado, mostrando que a equipe de Mirassol está muito bem montada, é um time que tem que ter preocupação, mas agora o Santos, depois
dessas últimas 4 partidas, né, vamos dizer assim, dessas 2 vitórias consecutivas, essa parada que o técnico Kleber Xavier teve para trabalhar o time já mostrou evolução, já mostrou um time diferente, um time muito mais compacto, um time que está marcando muito mais forte, né? O Santos tomava muitos gols de cabeça, agora não. Ou dificilmente você vê o cruzamento na área, a marcação está muito forte, até levando em consideração a entrada do Escobar pelo lado direito e o Souza também, que vem jogando muito bem, cresceu muito na equipe, ganhou a posição de titular e agora a própria diretoria, o próprio Alexandre Matos, né? Depois desses últimos jogos, é o que a gente vinha falando aqui no nosso programa, que a diretoria não ia fazer nenhuma loucura em termos de contratação. Primeiro que eles iam analisar a performance desse elenco, depois da parada naquelas pequenas férias de 15 dias, e o retorno dos treinamentos, e aguardar para ver a evolução da equipe. Se a equipe evoluísse bem, o Santos não iria fazer contratações loucas, né? Aquelas contratações de afogadilho. Vai pensar bem para trazer, pode até pensar num zagueiro, mais um jogador para o ataque, mas, de um modo geral, hoje, por exemplo, nas laterais, o Santos ficou muito bem servido. O Santos hoje pode fazer um rodízio de jogadores, porque você tem ainda o Igor Vinícius, que não atuou, você tem ainda o JP Sherman, que eles estão recuperando para não ser negociado nessa janela e permanecer como o titular ali, ou pelo menos brigar pela titularidade, né? E você tem na lateral esquerda, além do Souza, o próprio Escobar, que pode voltar para lá se acontecer alguma coisa, né? Tem o Lira também, que já entrou e atuou muito bem. Quer dizer, o Santos nas laterais não é problema. E é por isso que o Mike não deve vir para a Vila Belmiro. Porque a informação é de que os dirigentes do Palmeiras, depois do pedido do Abel Ferreira, fizeram uma outra proposta para o Mike para ele poder permanecer, porque o Palmeiras não vai contratar nenhum lateral e os laterais do Palmeiras, principalmente o que foi contratado ultimamente, se machucou, torceu o joelho e não vai atuar provavelmente nesse Campeonato Brasileiro. Se atuar vai ser no finalzinho, mas até lá vai precisar de um outro lateral, né? O Rocha é um jogador que já está, né, não dando aquela força toda, então o Mike passaria a ser o titular. Por isso, o próprio Abel Ferreira pediu para que a diretoria segurasse o jogador. E aí a diretoria do Santos também, que tinha falado com o empresário dele, tinha acertado detalhes, mas não esse papo de falar que acertou tudo, que acertou salário, não acertou absolutamente nada. A diretoria estava primeiro esperando a liberação do Palmeiras, né, depois do Mundial. Aí, tanto é verdade que agora embaçou tudo, né? E aí o Santos não está nem um pouco preocupado com relação a isso agora. A preocupação do Santos é esse time evoluir e a garotada que subiu da base, os 11 jogadores que subiram a pedido do técnico Kleber Xavier, aos poucos ele está escalando. Já vimos aí o time com bons jogadores da base. Nós vimos no último jogo, entrou o Júnior, né? O Robinho Júnior, depois entrou o Bom Tempo, você tem o JP Sherman, você tem o David Washington, que era da base, foi vendido, mas era da base, né? O Souza, são jogadores que fazem parte do elenco, né? E aí, com isso, mais outros jogadores que poderão ser utilizados. O Luca Meireles, enfim, a diretoria está confiando muito nessa garotada, nesses jogadores que têm talento, só precisam de oportunidade, de um time encaixar e você conseguir colocar essa garotada para jogar. E aí você vai ter um time equilibrado. Coisa que aconteceu no passado do Santos. O Santos tinha um time cascudo, com alguns jogadores mais experientes, e colocaram alguns jogadores da base que deram resultado. E aí o Santos começou a jogar, ganhar jogos importantes, e o time deslanchou, né? Isso não aconteceu em 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro? Foi bem por aí. E agora nós estamos vendo o Júnior entrando na equipe, jogou poucos minutos contra o Flamengo, mas já mostrou habilidade, qualidade e o próprio apoio do técnico Kleber Xavier, que diz que ele tem talento e aos poucos vai colocar o jogador.
Então, isso mostra que o trabalho que está sendo feito na valorização dos jogadores da base está muito forte nesse exato momento. E o torcedor tem que confiar. O torcedor tem que entender que o Santos está vivendo um momento de reformulação mesmo e está montando um time competitivo com jogadores experientes e com jogadores que estão subindo nesse exato momento. Me parece que é por aí e a gente agora vai torcer para que dê tudo certo e que amanhã possamos ter mais uma vitória do Peixe fora de casa, o que seria muito importante, né? Seria a segunda vitória nesse período aqui, ó. Vence o Fortaleza, vence o Flamengo em casa e conseguindo mais uma vitória fora de casa seria super importante nesse exato momento. Bom, amigão, ao meio-dia tem o Baixada Esporte primeira edição, às 19 horas o Baixada Esporte segunda edição e eu espero que você nos ajude com o seu like, né? Para a gente divulgar. E não esquece de fazer inscrição no nosso canal. E aí você estará concorrendo à camisa oficial do time do Santos. Aqui é só fazer inscrição. Eu não estou cobrando nada de ninguém, né? Como eu falo, eu tenho um parceiro que me fornece a camisa e eu acabo colocando ela para sortear. E você tem a possibilidade, né, de poder faturar uma camisa sem custo nenhum, simplesmente por fazer a inscrição no canal do Baixada Esporte. Aproveite agora. Você já está acompanhando o programa? Faça a inscrição e aí eu tenho certeza que numa dessas você pode estar com sorte. E eu torço para isso, para que você possa faturar a camisa do time do Peixe. Tá bom? Uma ótima sexta-feira. Vem com a gente para ficar por dentro de todas as informações do Santos. E até logo mais. Tchau. Arquibancada vibrando.